Um empresário bem-sucedido caminhava pelas ruas em um dia comum. Ele era marcado pela perda de seu grande amor há 20 anos. De repente, o seu caminho cruza com o de uma linda florista. Ao olhar em seus olhos, memórias do passado ressurgem em sua mente. Antes de ouvir essa história de fazer chorar, lembre-se de se inscrever no canal. O sol da tarde banhava as ruas movimentadas do centro de São Paulo, refletindo-se nas janelas dos arranha-céus e criando um brilho quase ofuscante. Entre a multidão apressada, Ricardo Mendes caminhava com passos firmes e decididos, seu terno impecável e sua pasta de couro fino denunciando sua posição como um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Aos 45 anos, Ricardo era a personificação do sucesso. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Seu rosto, embora atraente, carregava uma expressão séria, quase melancólica, que nem mesmo seus maiores triunfos profissionais conseguiam apagar completamente. Enquanto atravessava a movimentada Avenida Paulista, Ricardo checava distraidamente as mensagens em seu celular de última geração. Reuniões, contratos, números. Sua vida era uma constante corrida contra o tempo. No entanto, algo o fez parar abruptamente, quase provocando uma colisão com um jovem executivo que vinha logo atrás. Ali no meio da calçada estava uma pequena floricultura que ele nunca havia notado antes. Não era o estabelecimento em si que chamou sua atenção, mas sim a mulher que arrumava delicadamente um buquê de rosas vermelhas na vitrine. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros e seu rosto era como um eco do passado, uma memória há muito enterrada que subitamente ganhava vida diante de seus olhos. Ricardo sentiu o coração acelerar, uma sensação que não experimentava há 20 anos. Suas mãos começaram a tremer levemente e ele teve que se apoiar em um poste próximo para manter o equilíbrio. A mulher na floricultura era idêntica a ela, a Mariana. Seu primeiro e único amor verdadeiro, aquela que o destino havia arrancado de seus braços de forma tão cruel. Sem perceber, Ricardo deu um passo em direção à loja, como se fosse atraído por uma força invisível. A mulher, sentindo-se observada, ergueu os olhos e seus olhares se cruzaram. Por um breve momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ricardo viu confusão nos olhos dela, como se algo em sua mente tentasse despertar uma lembrança distante. Não pode ser, murmurou Ricardo para si mesmo, incapaz de desviar o olhar. A mulher, intrigada pela intensidade do olhar do estranho, ofereceu um sorriso educado, embora um pouco hesitante. "Posso ajudá-lo, senhor?" ela perguntou, sua voz suave e melodiosa, exatamente como Ricardo se lembrava. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Como explicar o turbilhão de emoções que o assolava naquele momento? Como dizer a essa mulher que ela era a imagem viva do amor que ele havia perdido 2 décadas atrás? Eu gostaria de um buquê. Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca e instável. "De rosas vermelhas, por favor." A mulher assentiu, ainda com aquele sorriso gentil nos lábios. "Claro, vou preparar para o senhor. Tem preferência por algum arranjo específico?" Ricardo balançou a cabeça, incapaz de se concentrar em detalhes tão triviais. Seus olhos percorriam cada centímetro do rosto dela, buscando desesperadamente por um sinal, qualquer indício de que ela pudesse ser quem ele pensava que era. Enquanto a florista preparava o buquê, Ricardo tentava reorganizar seus pensamentos. Era impossível, ele dizia a si mesmo. Mariana havia partido há 20 anos, vítima de um terrível acidente de carro. Ele mesmo havia estado no hospital. Havia segurado sua mão enquanto ela... Ricardo fechou os olhos, afastando a dolorosa memória. Quando os abriu novamente, a mulher estava diante dele, oferecendo-lhe o mais belo arranjo de rosas vermelhas que ele já havia visto. "Aqui está, senhor," ela disse, estendendo-lhe o buquê. "Espero que seja do seu agrado." Seus dedos se tocaram brevemente quando Ricardo pegou as flores e ele sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. A mulher também pareceu sentir algo, pois seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ela retirou a mão rapidamente. "Obrigado," Ricardo murmurou, sua mente ainda em turbilhão.
Qual é o seu nome? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ana, ela respondeu após uma breve hesitação. Ana Silva. Ana, não Mariana. Ricardo sentiu uma mistura de decepção e alívio. Claro que não poderia ser ela. Era apenas uma coincidência cruel, uma brincadeira do destino. Prazer em conhecê-la, Ana, ele disse, forçando um sorriso. Sou Ricardo Mendes. Algo passou pelos olhos dela ao ouvir o nome, uma sombra de reconhecimento rapidamente substituída por confusão. O prazer é meu, Sr. Mendes, ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Ricardo pagou pelo buquê, deixando uma generosa gorjeta que fez Ana arregalar os olhos. Ele sabia que deveria ir embora, voltar para sua vida de reuniões e contratos, mas seus pés pareciam grudados no chão. Desculpe-me se pareço indelicado. Ele começou sabendo que estava prestes a cruzar uma linha. Mas você me lembra alguém que conheci há muito tempo. Ana inclinou a cabeça, um gesto tão familiar que fez o coração de Ricardo doer. Sinto muito, Sr. Mendes, mas não me lembro de tê-lo conhecido antes, ela disse, sua voz suave, mas firme. Não, claro que não, Ricardo se apressou em dizer. Foi apenas uma impressão, peço desculpas. Ele se virou para sair, sentindo-se simultaneously aliviado e devastado. Estava prestes a dar o primeiro passo quando a voz de Ana o deteve. Sr. Mendes. Ricardo se voltou, seu coração acelerando novamente. Sim? Ana parecia estar lutando, com algo internamente, seus olhos refletindo uma batalha que Ricardo não conseguia compreender. Eu não sei porquê, mas sinto que deveria lhe dizer isso. Eu não me lembro muito do meu passado. Tive um acidente há alguns anos e... Bem, há muitas coisas que simplesmente não estão lá. As palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele sentiu o mundo girar ao seu redor, suas implicações ecoando em sua mente. Um acidente, memórias perdidas. Poderia ser... Sinto muito. Ouvir isso, Ana. Ele conseguiu dizer, sua voz mal disfarçando a emoção. Espero que um dia você possa recuperar suas memórias. Ana assentiu, um sorriso triste em seus lábios. Eu também espero, Sr. Mendes. Eu também espero. Com um último olhar, Ricardo finalmente conseguiu se forçar a sair da loja. Enquanto caminhava de volta para seu escritório, o buquê de rosas, vermelhas firme em suas mãos, sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. Ele sabia que deveria deixar isso para lá, seguir em frente como havia feito nos últimos 20 anos. Mas algo dentro dele havia despertado, uma chama há muito adormecida que agora ardia com renovada intensidade. Ricardo Mendes, o empresário, bem-sucedido, o homem que tinha tudo, de repente se viu diante de um mistério que poderia mudar sua vida para sempre. E ele sabia, no fundo de seu coração, que não descansaria até descobrir a verdade sobre Ana Silva, a florista que era a imagem viva de seu amor perdido. Ricardo mal conseguiu se concentrar durante o resto do dia. Sentado em seu escritório luxuoso, no topo de um dos arranha-céus mais imponentes de São Paulo, ele se pegava olhando fixamente para o buquê de rosas vermelhas que havia comprado. Diana, cada pétala parecia sussurrar segredos de um passado há muito enterrado, provocando-o com possibilidades que ele mal ousava considerar. Sr. Mendes, a voz de sua secretária, Carmen, o trouxe de volta à realidade. O Sr. Oliveira está aqui para a reunião das 16 horas. Ricardo piscou, tentando se recompor. Ah, sim, claro. Pode mandá-lo entrar, Carmen. Enquanto seu sócio entrava na sala, Ricardo fez um esforço consciente para se concentrar nos negócios em mãos. Afinal, a Mendes Construções não havia se tornado um império por acaso. Foram anos de dedicação, foco implacável e decisões difíceis que o levaram até ali. No entanto, mesmo enquanto discutiam projetos multimilionários e estratégias de expansão, a mente de Ricardo continuava voltando para aquela pequena floricultura na Avenida Paulista. Para o rosto de Ana, tão familiar e ao mesmo tempo um mistério completo. Ao final da reunião, já era noite. Ricardo dispensou Carmen e ficou sozinho em seu escritório, as luzes da cidade cintilando lá fora como um mar de estrelas terrestres. Ele se levantou e caminhou até a grande janela,
seu reflexo no vidro sobreposto à paisagem urbana. "O que você está fazendo, Ricardo?" Ele murmurou para si mesmo. "Você construiu tudo isso, superou tanta coisa. Vai jogar tudo para o alto, por causa de uma semelhança?" Mas no fundo ele sabia que não era apenas uma semelhança. Era mais do que isso. Era como se o universo tivesse decidido lhe dar uma segunda chance. Uma oportunidade de desvendar um mistério que poderia mudar tudo. Com um suspiro profundo, Ricardo pegou seu telefone e discou um número que não usava há anos. "Alô?" Uma voz sonolenta atendeu do outro lado da linha. "Carlos, é o Ricardo, Ricardo Mendes." Houve uma pausa, seguida por um som de alguém se ajeitando. "Ricardo? Meu Deus, quanto tempo! O que houve? Está tudo bem?" Carlos havia sido seu melhor amigo. Na faculdade, antes que a vida os levasse por caminhos diferentes. Agora ele era um respeitado detetive particular, conhecido por sua discrição e eficiência. "Desculpe ligar tão tarde, meu amigo", Ricardo disse, sua voz traindo sua ansiedade. Eu preciso da sua ajuda. É um assunto delicado." "Claro, pode falar. O que está acontecendo?" Ricardo hesitou por um momento, sabendo que uma vez que colocasse em palavras, não haveria volta. "Eu acho que encontrei a Mariana." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Ricardo podia praticamente ouvir as engrenagens girando na mente de Carlos. "Ricardo..." Carlos finalmente falou, sua voz carregada de preocupação. "Você sabe que isso é impossível, não é? Nós dois estávamos lá quando..." Eu sei." Ricardo o interrompeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Mas, Carlos, você tem que acreditar em mim. Eu a vi hoje. Quer dizer, não exatamente ela, mas uma mulher idêntica. Chama-se Ana Silva. Trabalha em uma floricultura na Avenida Paulista. E o mais estranho é que ela disse que perdeu parte de suas memórias em um acidente." Houve outro momento de silêncio, e Ricardo podia imaginar seu amigo processando todas essas informações. "Olha, Ricardo", Carlos finalmente disse, sua voz mais suave agora. "Eu entendo que isso deve ter sido um choque para você, mas você precisa considerar a possibilidade de que seja apenas uma coincidência incrível. O luto pode nos pregar peças às vezes." Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso das palavras de seu amigo. "Eu sei que parece loucura, Carlos. Acredite, me disse a mesma coisa. Mas há algo mais aqui, eu posso sentir. Preciso descobrir a verdade, nem que seja só para provar a mim mesmo que estou errado." Houve um suspiro do outro lado da linha. "Tudo bem, Ricardo. Vou investigar essa Ana Silva para você. Mas prometa-me uma coisa. Não faça nada precipitado, ok? Deixe-me fazer meu trabalho primeiro." "Obrigado, Carlos. Você não sabe o quanto isso significa para mim." Depois de desligar, Ricardo voltou sua atenção para a cidade lá fora. Em algum lugar, entre aquelas milhões de luzes, estava Ana. E com ela, talvez, as respostas que ele buscava há tanto tempo. No dia seguinte, Ricardo acordou antes do nascer do sol, sua mente ainda agitada com os eventos do dia anterior. Ele se vestiu mecanicamente, optando por um terno cinza que Mariana sempre dizia combinar com seus olhos. O pensamento o fez parar por um momento, olhando para seu reflexo no espelho. Será que estava ficando louco? Ou será que o destino realmente havia decidido lhe dar uma segunda chance? Chegando ao escritório mais cedo do que o habitual, Ricardo encontrou Carmen já em sua mesa, como sempre. Sua eficiência era uma das razões pelas quais ele a mantinha como sua secretária pessoal há mais de uma década. "Bom dia, Sr. Mendes." Ela o cumprimentou, entregando-lhe uma xícara de café perfeitamente preparada. "O senhor tem uma videoconferência com os investidores chineses às 9 horas e depois uma reunião com a equipe de marketing para discutir a campanha do novo empreendimento." Ricardo assentiu distraidamente, sua mente ainda na floricultura da Avenida Paulista. "Carmen", ele disse subitamente, "você poderia fazer uma pesquisa para mim? Preciso de informações sobre uma floricultura chamada... Bem, na verdade, não sei o nome. Fica na Avenida Paulista, próximo ao número 1500. Carmen ergueu uma sobrancelha, mas não fez perguntas.
Essa era outra razão pela qual Ricardo a valorizava tanto. Claro, senhor. Vou começar a busca imediatamente. As horas se arrastaram enquanto Ricardo tentava se concentrar em suas obrigações diárias. A videoconferência com os investidores chineses foi particularmente desafiadora, com Ricardo tendo que fazer um esforço consciente para manter o foco nas negociações. Por volta do meio-dia, Carmen entrou em seu escritório com uma pasta na mão. Senhor Mendes, encontrei as informações que o senhor pediu sobre a floricultura. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Obrigado, Carmen. O que você descobriu? A loja se chama Jardim das Memórias. Ela começou consultando suas anotações. Foi aberta há cerca de 3 anos por uma mulher chamada Ana Silva. Não há muitas informações disponíveis sobre a proprietária, mas a loja tem boas avaliações online e parece ser bem estabelecida na comunidade local. Jardim das Memórias, Ricardo murmurou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O nome parecia quase uma provocação do destino. Há mais alguma coisa que o senhor gostaria que eu investigasse? Carmen perguntou, sua voz profissional, mas com um toque de curiosidade. Ricardo hesitou por um momento. Parte dele queria mergulhar de cabeça nessa investigação, descobrir tudo o que pudesse sobre Ana Silva. Mas a voz de Carlos ecoava em sua mente, aconselhando cautela. Não, isso é suficiente por enquanto, Carmen. Obrigado. Quando ela saiu, Ricardo se recostou em sua cadeira, sua mente um turbilhão de pensamentos. O nome da floricultura, Jardim das Memórias, parecia quase poético demais para ser coincidência. Era como se o universo estivesse lhe enviando um sinal, uma pista para seguir. Ele pegou seu telefone, hesitando por um momento antes de discar o número de Carlos. Seu amigo atendeu no segundo toque. Ricardo, eu sabia que você ligaria. Tenho algumas informações preliminares para você. Já? Ricardo perguntou, surpreso com a eficiência de seu amigo. Sim, mas não é muito, Carlos advertiu. Ana Silva apareceu em São Paulo há cerca de 3 anos. Antes disso, não há praticamente nenhum registro dela. É como se ela tivesse simplesmente surgido do nada. Ricardo sentiu seu coração saltar. Isso coincide com o que ela me disse sobre ter perdido suas memórias em um acidente. Exato, Carlos concordou. Mas, Ricardo, isso não prova nada. Milhares de pessoas sofrem acidentes e perdem memórias todos os anos. Não significa necessariamente que ela seja... Eu sei. Ricardo o interrompeu, passando a mão pelo rosto. Mas você tem que admitir que é uma coincidência e tanto. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Olha, Ricardo, Carlos finalmente disse, sua voz suave. Eu entendo que isso é importante para você. Vou continuar investigando, mas por favor, seja cauteloso. Não quero ver você se machucar de novo. Ricardo assentiu, mesmo sabendo que seu amigo não podia vê-lo. Obrigado, Carlos. Vou tentar. Depois de desligar, Ricardo ficou olhando pela janela de seu escritório, observando a cidade que se estendia abaixo. Em algum lugar lá fora, Ana Silva estava vivendo sua vida, completamente alheia ao turbilhão que havia desencadeado na dele. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Ele não podia simplesmente sentar e esperar que as respostas viessem até ele. Precisava agir, precisava descobrir a verdade por si mesmo. Com determinação renovada, ele pegou seu paletó e saiu do escritório, ignorando os olhares surpresos de seus funcionários. Enquanto descia de elevador, seu coração batia forte no peito. Ele sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Mas uma coisa era certa, não havia volta. O mistério de Ana Silva e o Jardim das Memórias o havia capturado completamente, e Ricardo estava determinado a desvendá-lo, não importava o custo. Enquanto caminhava em direção à Avenida Paulista, Ricardo não podia deixar de sentir que cada passo o levava não apenas em direção a Ana, mas também de volta ao seu passado, a Mariana, e a tudo o que ele havia perdido há 20 anos. Era hora de enfrentar seus fantasmas e, quem sabe, encontrar uma chance de redenção. O coração de Ricardo batia desenfreadamente enquanto ele se aproximava do Jardim das Memórias. A pequena floricultura, aninhada entre prédios imponentes da Avenida Paulista,
Parecia quase fora de lugar, como um fragmento de um sonho invadindo a realidade concreta da metrópole. Ele parou do outro lado da rua, observando o movimento da loja. Clientes entravam e saíam, carregando buquês coloridos e vasos de plantas. E lá estava ela, Ana, arrumando um arranjo na vitrine, exatamente como no dia anterior. Seu rosto concentrado, a forma como mordia levemente o lábio inferior enquanto trabalhava, cada gesto era uma facada no coração de Ricardo, tão dolorosamente familiar. Respirando fundo, ele atravessou a rua. O som do sino na porta fez Ana levantar os olhos e, por um momento, Ricardo viu um lampejo de reconhecimento em seu olhar. Mas foi tão rápido que ele poderia ter imaginado. "Olá, Sr. Mendes." Ana o cumprimentou com um sorriso gentil. "Veio buscar mais rosas?" Ricardo sentiu sua garganta secar. "Na verdade, eu vim conversar com você, se não for um incômodo." Ana pareceu surpresa, mas assentiu. "Claro, sem problema. Só um momento enquanto termino com este cliente." Enquanto esperava, Ricardo observou o interior da loja. Era um espaço acolhedor, repleto de cores e aromas. Seus olhos foram atraídos para um pequeno quadro na parede atrás do balcão. Era uma pintura de um jardim, com um casal caminhando de mãos dadas entre as flores. Algo naquela imagem fez seu coração apertar. "Pronto, Sr. Mendes." A voz de Ana o trouxe de volta ao presente. "Em que posso ajudá-lo?" Ricardo hesitou, percebendo que não havia realmente planejado o que dizer. "Ana, eu não pude deixar de notar ontem que você mencionou ter perdido parte de suas memórias." O sorriso de Ana vacilou por um instante. "Ah, sim, foi um período difícil." "Sinto muito se estou sendo intrometido." Ricardo se apressou em dizer. "Mas isso me intrigou. Você se importaria de me contar mais sobre isso?" Ana o estudou por um momento, como se estivesse avaliando suas intenções. Finalmente, ela suspirou e fez um gesto em direção a uma pequena mesa nos fundos da loja. "Por que não nos sentamos? É uma história um pouco longa." Enquanto se acomodavam, Ricardo notou as mãos de Ana tremendo levemente. Ele resistiu ao impulso de segurar aquelas mãos, de confortá-la como fazia com Mariana tantos anos atrás. "Eu sofri um acidente de carro há cerca de 3 anos, Ana começou, sua voz baixa e controlada. "Quando acordei no hospital não me lembrava de nada. Meu nome, minha família, meu passado, tudo havia desaparecido." Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Isso deve ter sido terrível. Ana assentiu, seus olhos distantes. Foi como nascer de novo, mas com um corpo adulto e um vazio onde deveria haver uma vida inteira de memórias. Os médicos disseram que era amnésia retrógrada causada pelo trauma. "E você nunca recuperou nenhuma lembrança?" Ricardo perguntou, inclinando-se para a frente, ansioso por cada detalhe. "Alguns flashes, às vezes," Ana respondeu, franzindo a testa. "Mas nada concreto. Às vezes sinto que estou prestes a me lembrar de algo importante, mas então me escapa." Ricardo sentiu seu coração acelerar. Poderia ser possível? Poderia Ana realmente ser? "E sua família?" Ele perguntou, tentando manter a voz calma. "Ninguém veio procurar por você?" Uma sombra passou pelo rosto de Ana. "Não. Os assistentes sociais do hospital tentaram localizar alguém, mas nada. Foi como se eu nunca tivesse existido antes daquele acidente." Ricardo lutou contra o impulso de contar tudo a ela naquele momento, de dizer que talvez ele soubesse quem ela era, que talvez ela fosse a mulher que ele havia amado e perdido há tanto tempo. Mas a voz da razão, que soava estranhamente como a de Carlos, o impediu. Ele não podia simplesmente despejar isso sobre ela sem ter certeza. "Como você acabou aqui?" Ele perguntou em vez disso, olhando ao redor da floricultura. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Ana. "Isso é interessante. Quando saí do hospital sem memórias e sem lugar para ir, eu vagava pelas ruas da cidade. Um dia passei por uma floricultura e algo despertou em mim. O cheiro das flores, as cores. Era como se uma parte adormecida do meu cérebro tivesse sido ativada. Eu sabia, instintivamente, o nome de cada flor, como cuidar delas. Foi a primeira coisa que fez sentido desde o acidente." Ricardo sentiu uma onda de emoção o atingir.
Mariana sempre havia amado flores. Seu apartamento estava sempre cheio delas, e ela passava horas cuidando do pequeno jardim na varanda. Então você decidiu abrir sua própria loja, ele concluiu, sua voz rouca. Ana assentiu. Demorou um pouco. Primeiro trabalhei em outras floriculturas, economizei cada centavo. Mas sim, eventualmente consegui abrir o Jardim das Memórias. É engraçado, sabe? Eu escolhi esse nome porque as flores me ajudaram a construir novas memórias quando as antigas se foram. Mas às vezes, me pergunto se não é também uma esperança. Uma esperança de que um dia, entre essas pétalas e aromas, eu possa encontrar um pedaço do meu passado perdido. Ricardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos e piscou rapidamente para afastá-las. A história de Ana era, ao mesmo tempo, heartbreaking e cheia de esperança. E cada palavra apenas reforçava sua certeza de que havia mais nessa história do que uma simples coincidência. Ana, ele começou hesitante, eu sei que isso pode parecer estranho, mas você já considerou a possibilidade de que alguém do seu passado possa estar procurando por você? Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Eu tentei não pensar muito nisso. É doloroso demais imaginar que possa haver pessoas por aí que me amaram, que sentiram minha falta, e eu nem sequer me lembro delas. Ricardo sentiu seu coração se partir. Ele queria abraçá-la, dizer-lhe que estava tudo bem, que ele a havia encontrado, mas sabia que não podia. Não ainda. Entendo, ele disse suavemente, mas talvez seja a hora de começar a procurar algumas respostas. Ana o olhou com uma mistura de curiosidade e apreensão. Por que está me dizendo isso, Sr. Mendes? Por que está tão interessado na minha história? Ricardo sabia que estava chegando a um ponto crítico. O que ele dissesse agora poderia mudar tudo. Ele respirou fundo, preparando-se para responder, quando o sino da porta tocou, anunciando a chegada de um cliente. Ana se levantou rapidamente. Desculpe, eu preciso... Claro, claro. Ricardo assentiu, sentindo-se simultaneamente aliviado e frustrado pela interrupção. Enquanto Ana atendia, o cliente... Ricardo se levantou, sua mente girando com tudo o que havia descoberto. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, que não podia simplesmente despejar suas suspeitas sobre Ana, mas também sabia que não podia mais ignorar a possibilidade de que ela fosse realmente Mariana. Quando Ana retornou, Ricardo já havia tomado uma decisão. Ana, eu gostaria de ajudar você, ele disse. A descobrir mais sobre seu passado, quero dizer. Tenho alguns contatos, pessoas que poderiam investigar mais a fundo. Ana o encarou, claramente surpresa com a oferta. Mas por quê? Você mal me conhece. Ricardo sentiu seu coração apertar. Se ela soubesse... Digamos apenas que eu entendo como é perder alguém importante. Se eu pudesse ter uma chance de recuperar essa pessoa, bem, eu faria qualquer coisa. Por um momento, Ana pareceu lutar com uma emoção que Ricardo não conseguiu decifrar. Finalmente, ela assentiu lentamente. Eu acho que gostaria disso. Obrigada, Sr. Mendes. Ricardo, ele corrigiu suavemente. Por favor, me chame de Ricardo. Quando ele deixou a floricultura alguns minutos depois, Ricardo sentia como se estivesse caminhando em uma corda bamba. De um lado, a esperança vertiginosa de ter encontrado Mariana. Do outro, o medo paralisante de estar errado, de estar projetando seus desejos em uma estranha, que por acaso se parecia com seu amor perdido. Mas uma coisa era certa. Não havia mais volta. Ricardo estava determinado a descobrir a verdade. Não importava o custo. Enquanto caminhava de volta para seu escritório, ele pegou o telefone e discou o número de Carlos. Carlos, sou eu. Precisamos intensificar nossa investigação. Acho que estamos perto de algo grande. Do outro lado da linha, Carlos suspirou. Ricardo, o que exatamente você descobriu? Tudo, Ricardo respondeu, sua voz tremendo de emoção. E nada, mas prometo te contar tudo. Podemos nos encontrar hoje à noite? Enquanto combinava os detalhes com Carlos, Ricardo não podia deixar de sentir que estava à beira de uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. O Jardim das Memórias havia plantado sementes de esperança em seu coração e ele estava determinado a vê-las florescer,
Não importava o que o destino tivesse reservado para ele. O Café Nostálgico, um pequeno estabelecimento no coração do bairro da Liberdade, era o local perfeito para encontros discretos. Ricardo chegou primeiro, escolhendo uma mesa nos fundos longe de ouvidos curiosos. O aroma de café recém-moído preenchia o ar, misturando-se com as notas suaves de jazz que tocavam ao fundo. Enquanto esperava por Carlos, Ricardo não conseguia parar de pensar em Ana. Cada detalhe de sua conversa mais cedo ecoava em sua mente, cada expressão e gesto dela gravados em sua memória. Era como se o universo estivesse pregando uma peça cruel nele, apresentando-lhe uma mulher idêntica a Mariana, mas sem as memórias que os uniam. "Oi, Ricardo." A voz familiar de Carlos o tirou de seus devaneios. "Faz tempo que não nos encontramos assim." Ricardo se levantou para cumprimentar o amigo com um abraço apertado. Carlos parecia mais velho do que Ricardo se lembrava, com fios grisalhos nas têmporas e linhas de expressão mais pronunciadas ao redor dos olhos. Mas seu olhar ainda tinha aquela mistura de perspicácia e compaixão que o tornava um excelente detetive. "Obrigado por vir, Carlos," Ricardo disse, indicando a cadeira à sua frente. "Sei que deve estar ocupado." Carlos fez um gesto displicente com a mão enquanto se sentava. "Para você sempre tenho tempo. Além disso, confesso que estou intrigado com esse caso. Não é todo dia que um velho amigo liga dizendo que pode ter encontrado alguém que deveria estar... Bem, você sabe." Ricardo assentiu, sentindo o peso daquela realidade. Por 20 anos ele havia vivido com a certeza de que Mariana estava morta. Agora, essa certeza estava sendo abalada até os alicerces. "Então," Carlos começou, inclinando-se para a frente. "Conte-me tudo o que descobriu." Ricardo respirou fundo e começou a narrar sua conversa com Ana. Cada detalhe que ela havia compartilhado sobre seu passado perdido, o acidente, a amnésia. Carlos ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. "É uma história e tanto," Carlos comentou quando Ricardo terminou. "Mas, Ricardo, você tem que entender que isso ainda não prova nada. Coincidências acontecem." Eu sei, Ricardo disse, passando a mão pelos cabelos em frustração. "Mas, Carlos, você não a viu. Não é apenas a aparência, é o jeito dela, os maneirismos, até mesmo a forma como ela fala sobre flores. É exatamente como Mariana." Carlos suspirou, recostando-se em sua cadeira. "Olha, eu entendo o que você está sentindo, mas temos que ser cautelosos aqui. Se essa mulher realmente for Mariana, precisamos descobrir por que ela desapareceu, por que foi dada como morta. E se não for, bem, precisamos ter cuidado para não criar falsas esperanças." Ricardo assentiu, sabendo que seu amigo estava certo. "O que você descobriu na sua investigação?" Carlos pegou seu tablet, deslizando o dedo pela tela. "Bem, como eu disse antes, não há muitos registros de Ana Silva antes de 3 anos atrás. Nenhum histórico escolar, nenhum emprego anterior, nenhum registro médico além do acidente. É como se ela tivesse simplesmente aparecido. Isso não te parece suspeito?" Ricardo perguntou, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. "Claro que sim," Carlos respondeu. "Mas também pode significar muitas coisas. Ela poderia ser uma imigrante ilegal, alguém fugindo de um passado problemático, ou simplesmente alguém que mudou de identidade por razões pessoais." Ricardo balançou a cabeça frustrado. "Mas e o acidente? Deve haver registros disso, certo?" Carlos assentiu. "Sim, encontrei o relatório policial. Um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes há pouco mais de 3 anos. Uma mulher não identificada foi encontrada inconsciente no local. Nenhum documento, nenhuma identificação. E o outro carro, o outro motorista? Esse é o detalhe intrigante," Carlos disse, franzindo a testa. "Não havia outro carro. Aparentemente, o veículo em que Ana estava saiu da pista sozinho. Capotou várias vezes. Mas aqui está a parte estranha. O carro estava registrado em nome de uma empresa fantasma. Tentei rastrear, mas deu em nada." Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Carlos, isso não parece um simples acidente."
Não, não parece, Carlos concordou, sua expressão séria. Ricardo, o que exatamente aconteceu no dia em que Mariana... Bem, no dia do acidente dela. Ricardo fechou os olhos. As memórias daquele dia terrível inundando sua mente. Eu não estava lá, lembra? Eu estava em uma viagem de negócios em Brasília. Recebi uma ligação do hospital dizendo que Mariana havia sofrido um acidente grave. Quando cheguei, eles me disseram que ela não havia resistido. Você viu o corpo? Carlos perguntou suavemente. Ricardo abriu os olhos encarando o amigo com uma mistura de choque e realização. Não, ele sussurrou. O médico disse que era melhor eu não ver. Que o acidente havia sido muito grave. Eu estava tão devastado que nem questionei. Carlos colocou uma mão reconfortante sobre o braço de Ricardo. Amigo, não quero dar falsas esperanças, mas acho que precisamos investigar mais a fundo o que realmente aconteceu há 20 anos. Ricardo assentiu, sentindo-se simultaneamente aterrorizado e determinado. Por onde começamos? Bem, primeiro precisamos obter mais informações sobre o acidente de Ana. Carlos disse, voltando ao modo profissional. Vou tentar acessar os registros médicos do hospital onde ela foi tratada. Também vou investigar mais a fundo essa empresa fantasma dona do carro. E eu? Ricardo perguntou, ansioso para ajudar. Carlos o estudou por um momento. Ricardo, sei que isso é difícil, mas preciso que você mantenha a distância de Ana por enquanto. Não podemos arriscar assustar ela ou alertar quem quer que possa estar por trás disso tudo. Ricardo queria protestar, mas sabia que Carlos estava certo. Tudo bem, ele concordou relutantemente. Mas mantenha-me informado de tudo, por favor. Claro, Carlos prometeu. E Ricardo, tente não se deixar levar demais por isso. Ainda não sabemos nada com certeza. Enquanto deixavam o café, Ricardo sentiu como se estivesse à beira de um abismo. De um lado, a possibilidade vertiginosa de ter Mariana de volta em sua vida. Do outro, o medo paralisante de estar perseguindo um fantasma, uma ilusão criada por seu coração solitário. De volta ao seu apartamento, Ricardo não conseguia dormir. Ele passou horas revirando velhas caixas, procurando por fotos, cartas, qualquer coisa que pudesse ajudar a esclarecer o mistério. Em uma caixa empoeirada, encontrou um álbum de fotos que não via há anos. Com mãos trêmulas, ele o abriu. Ali estavam eles, jovens e apaixonados. Mariana sorrindo para a câmera, seus olhos brilhando com alegria e promessas de um futuro juntos. Ricardo sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas enquanto passava os dedos suavemente sobre a imagem. Onde você esteve todo esse tempo, meu amor? Ele sussurrou para a foto. E se for realmente você, por que não se lembra de mim? Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora, Ricardo Mendes fez uma promessa silenciosa. Ele descobriria a verdade, não importava o custo. Se Ana fosse realmente Mariana, ele a traria de volta. E se não fosse, bem, ele teria que aprender a dizer adeus mais uma vez. Com essa determinação ardendo em seu peito, Ricardo finalmente adormeceu, sonhando com jardins de memórias perdidas e encontradas, onde rosas vermelhas floresciam em meio a segredos enterrados há muito tempo. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Ricardo. Cada minuto parecia se arrastar, carregado com o peso da expectativa e da incerteza. Ele se pegava olhando constantemente para o telefone, esperando notícias de Carlos, lutando contra o impulso quase irresistível de correr para a floricultura e ver Ana novamente. No trabalho, Ricardo se esforçava para manter as aparências. Reuniões, contratos, decisões importantes, tudo parecia trivial comparado ao mistério que o consumia. Carmen, sempre atenta, notava a distração de seu chefe, mas sabiamente mantinha suas observações para si mesma. Foi na quarta-feira, quase uma semana após seu encontro com Carlos, que o telefone finalmente tocou. Ricardo, sou eu. A voz de Carlos soava tensa. Precisamos conversar, pessoalmente. Pode me encontrar no Parque Ibirapuera em 1 hora? O coração de Ricardo acelerou. Claro, estarei lá. Carlos, você descobriu algo? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, mas não é algo que possamos discutir por telefone, apenas venha. O trajeto até o parque foi um borrão para Ricardo.
Sua mente fervilhava com possibilidades, esperanças e medos se misturando em um turbilhão de emoções. Quando finalmente avistou Carlos sentado em um banco próximo ao lago, Ricardo teve que se conter para não correr até ele. Carlos, ele ofegou, sentando-se ao lado do amigo. O que você descobriu? Carlos olhou ao redor, como se verificasse se não estavam sendo observados, antes de se voltar para Ricardo com uma expressão grave. Ricardo, o que vou te contar é complicado e potencialmente perigoso. Ricardo sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Carlos respirou fundo antes de começar. Consegui acessar os registros médicos de Ana. O que encontrei, bem, é no mínimo intrigante. Primeiro, o tipo de lesão cerebral que ela sofreu é consistente com um trauma induzido, não apenas um acidente de carro comum. Induzido? Ricardo repetiu, horrorizado. Você quer dizer intencional? Carlos assentiu sombriamente. Exato. Mas isso não é tudo. Enquanto investigava o acidente de Ana, comecei a notar padrões, semelhanças com outros casos. Casos de pessoas que simplesmente desapareceram, apenas para reaparecerem anos depois, sem memória. Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que você está sugerindo, Carlos? Estou sugerindo, Carlos disse baixando a voz, que pode haver algo maior acontecendo aqui, algo organizado. E, Ricardo, encontrei conexões que levam diretamente a Mendes Construções. O mundo pareceu girar ao redor de Ricardo. Minha empresa? Mas como? Por quê? Carlos colocou uma mão no ombro do amigo. Não tenho todas as respostas ainda, mas... Ricardo, você se lembra de algum projeto, algum negócio que seu pai estava envolvido, por volta da época em que Mariana desapareceu? Ricardo franziu a testa, forçando sua memória. Meu pai, ele estava negociando um grande contrato com o governo. Algo sobre um complexo de edifícios em Brasília. Mas o que isso tem a ver? Não tenho certeza ainda. Carlos interrompeu. Mas encontrei registros de transferências suspeitas de grandes somas de dinheiro na época. E mais recentemente, nos últimos 3 anos, padrões similares começaram a reaparecer. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A ideia de que sua própria empresa, a empresa que seu pai havia construído, pudesse estar envolvida em algo tão sinistro, era quase insuportável. Carlos, ele disse, sua voz trêmula, você está sugerindo que meu pai, que ele poderia estar envolvido no desaparecimento de Mariana? O detetive hesitou por um momento antes de responder. Ricardo, eu não quero acusar ninguém sem provas concretas, mas as evidências apontam para um envolvimento da Mendes Construções em algo muito maior e muito mais sombrio do que imaginávamos. Ricardo se levantou abruptamente, incapaz de ficar sentado. Ele caminhou até a beira do lago, seu reflexo na água parecendo um estranho para ele. Como sua vida havia se transformado tão drasticamente em apenas uma semana. O que fazemos agora? Ele perguntou sem se virar. Carlos se juntou a ele à beira do lago. Precisamos ser muito cuidadosos. Daqui para frente. Se estamos lidando com o que eu suspeito, pessoas poderosas podem estar envolvidas. Pessoas que não hesitariam em silenciar quem ameaçasse expô-las. Ricardo se virou para encarar o amigo, uma determinação feroz em seus olhos. Não me importa o perigo, Carlos. Se Ana for realmente Mariana, se meu pai... Se ele realmente estiver envolvido nisso, preciso saber. Preciso fazer isso certo. Carlos estudou o amigo por um longo momento antes de assentir. Tudo bem, mas vamos fazer isso do jeito certo. Precisamos de mais provas. Precisamos entender completamente o que estamos enfrentando antes de agir. E Ana? Ricardo perguntou, seu coração apertando ao pensar nela. Devemos contar a ela? Ainda não. Carlos respondeu firmemente. Não, até termos certeza. Imagina o trauma que seria para ela descobrir algo assim se não for verdade. Ou pior, se for verdade e as pessoas por trás disso descobrirem que ela sabe. Ricardo sabia que Carlos estava certo, mas a ideia de manter Ana no escuro o incomodava profundamente. Então qual é o próximo passo?
Vou continuar investigando seguindo o rastro do dinheiro, Carlos explicou. Enquanto isso, preciso que você faça algo potencialmente difícil. O quê? Preciso que você haja normalmente. Vá trabalhar, gerencie a empresa como sempre. Mas fique atento. Observe seu pai e os executivos seniores. Qualquer coisa fora do comum, qualquer conversa suspeita, me informe imediatamente. Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. A ideia de fingir normalidade enquanto suspeitava que seu próprio pai pudesse estar envolvido em algo tão terrível era nauseante, mas ele sabia que não tinha escolha. Tudo bem, ele concordou relutantemente. Farei o que for preciso. Enquanto se despediam, Ricardo sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ele olhou mais uma vez para o lago, as águas calmas contrastando com a tempestade em seu interior. Em algum lugar, além daquele parque tranquilo, estavam as respostas que ele buscava. E Ricardo jurou a si mesmo que as encontraria. Não importava o custo. De volta ao seu apartamento, Ricardo se sentou em seu escritório, cercado por fotos de família e prêmios de negócios. Tudo o que ele pensava conhecer, tudo o que ele valorizava, parecia estar desmoronando ao seu redor. Ele pegou uma foto de seu pai, tirada no dia em que Ricardo assumiu oficialmente a presidência da Mendes Construções. Por que, pai? Ele sussurrou para a imagem sorridente. O que você fez? Naquela noite, enquanto a cidade lá fora continuava sua rotina incessante, Ricardo Mendes ficou acordado, seu mundo dividido entre o homem que ele sempre pensou ser e o homem que precisava se tornar para descobrir a verdade. Em algum lugar, entre as sombras do passado e as incertezas do futuro, estavam as respostas que poderiam reunir dois corações separados por 20 anos de mentiras e segredos. Com a determinação renovada, Ricardo começou a planejar seus próximos movimentos. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso, que cada passo o levaria mais fundo em um labirinto de decepções e traições. Mas no centro desse labirinto estava Ana ou Mariana, e a promessa de um amor que nem mesmo o tempo e a conspiração haviam conseguido apagar. Enquanto a noite avançava, Ricardo fez uma promessa silenciosa às estrelas que brilhavam lá fora. Ele descobriria a verdade, desmantelaria a conspiração e, se o destino permitisse, recuperaria o amor que lhe foi roubado. Não importava o custo, não importava quem ele tivesse que enfrentar, mesmo que fosse seu próprio pai. O amanhecer encontrou Ricardo ainda acordado, seus olhos cansados, mas determinados. Um novo dia começava, e com ele, a primeira etapa de uma jornada, que prometia mudar tudo. Ricardo Mendes, o empresário bem-sucedido, estava prestes a se tornar algo mais. Um homem em busca da verdade, da justiça e de um amor perdido no tempo. Na manhã seguinte, Ricardo entrou no imponente edifício da Mendes Construções com um nó no estômago. O local que sempre fora seu refúgio, seu orgulho, agora parecia um campo minado de segredos e possíveis traições. Cada rosto familiar, de funcionários que o cumprimentavam com sorrisos respeitosos, agora carregava a sombra da dúvida. Quem mais poderia estar envolvido? Quem sabia a verdade? Ao chegar ao andar executivo, Ricardo foi recebido por Carmen, que imediatamente notou algo diferente em seu chefe. Bom dia, Sr. Mendes. Está tudo bem? O senhor parece preocupado. Ricardo forçou um sorriso. Estou bem, Carmen. Apenas uma noite mal dormida. Alguma novidade? Sim, seu pai ligou. Ele quer vê-lo para almoçar hoje. Disse que é importante. O coração de Ricardo acelerou. Seu pai raramente o chamava para almoços de última hora. Seria coincidência ou algo relacionado à investigação de Carlos? Obrigado, Carmen. Por favor, confirme o almoço. Entrando em seu escritório, Ricardo fechou a porta e respirou fundo. Precisava se concentrar, agir normalmente. Ligou o computador e começou a revisar e-mails, mas sua mente estava longe. Imagens de Ana, lembranças de Mariana e agora suspeitas sobre seu próprio pai se misturavam em um turbilhão de emoções. Às 12h30, Ricardo desceu até a garagem do prédio onde seu motorista o esperava. O trajeto até o restaurante favorito de seu pai, um estabelecimento elegante nos Jardins, foi silencioso. Ricardo ensaiava mentalmente como agir, o que dizer,
Como observar sem levantar suspeitas? Augusto Mendes já estava sentado quando Ricardo chegou. Aos 70 anos, o patriarca da família Mendes ainda emanava uma aura de poder e autoridade que fazia os outros ao redor parecerem diminuídos. Ricardo, meu filho. Augusto o cumprimentou com um sorriso caloroso, levantando-se para um abraço. Que bom que pôde vir. Por um momento, Ricardo hesitou. Este era o homem que o criou, que lhe ensinou tudo sobre negócios, que sempre pareceu colocar a família acima de tudo. Poderia ele realmente estar envolvido em algo tão sinistro? Claro, pai. Ricardo respondeu, retribuindo o abraço. Você sabe que sempre tenho tempo para você. Eles se sentaram e fizeram seus pedidos. A conversa inicialmente girou em torno de assuntos triviais. O clima, política, os últimos projetos da empresa. Ricardo observava atentamente cada expressão, cada gesto de seu pai, buscando qualquer sinal de nervosismo ou culpa. Foi apenas após a chegada do prato principal que Augusto chegou ao ponto. Ricardo, ele começou, seu tom subitamente sério. Há algo importante que precisamos discutir, algo sobre o futuro da empresa. Ricardo sentiu seu coração acelerar. O que seria, pai? Augusto tomou um gole de vinho antes de continuar. Recebi uma proposta, uma fusão com o Grupo Albuquerque. Eles estão oferecendo uma quantia considerável. Já acredito que seja uma oportunidade única para expandirmos nossos horizontes. Ricardo franziu a testa. O Grupo Albuquerque era conhecido por suas práticas agressivas de negócios e rumores de conexões políticas questionáveis. Pai, você sabe que sempre fomos contra esse tipo de fusão. Nossa independência sempre foi nosso maior trunfo. Os tempos mudam, filho. Augusto respondeu, um brilho estranho em seus olhos. Às vezes, para sobreviver, precisamos nos adaptar, fazer alianças estratégicas. A escolha de palavras não passou despercebida por Ricardo. Alianças? Pai, o que está realmente acontecendo aqui? Augusto suspirou, parecendo subitamente mais velho e cansado. Ricardo, há coisas sobre os negócios, sobre nossa família, que você não sabe. Coisas que fiz para proteger tudo o que construímos. O sangue de Ricardo gelou. Era possível que seu pai estivesse prestes a confessar? Ele se inclinou para a frente, sua voz baixa e urgente. Que coisas, pai? O que você fez? Por um momento pareceu que Augusto iria se abrir completamente, mas então, como se tivesse pensado melhor, ele se recompôs. Nada ilegal se é o que está pensando. Apenas as decisões difíceis, compromissos necessários. Ricardo sentiu uma mistura de frustração e alívio. Seu pai não havia confessado nada concreto, mas era claro que havia mais na história do que ele estava disposto a revelar. Pai, Ricardo disse cuidadosamente, você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Seja o que for, podemos enfrentar juntos. Augusto estudou o filho por um longo momento antes de responder. Eu sei, Ricardo, e é por isso que preciso que você confie em mim agora. Esta fusão é importante, mais importante do que você pode imaginar. O resto do almoço transcorreu em um clima tenso. Quando finalmente se despediram, Ricardo sentiu como se estivesse se afastando não apenas fisicamente de seu pai, mas emocionalmente também. O abismo de segredos entre eles parecia mais vasto do que nunca. De volta ao escritório, Ricardo mal conseguia se concentrar. Ele pegou o telefone várias vezes para ligar para Carlos, mas sempre hesitava no último momento. O que exatamente ele diria? Que seu pai estava agindo de forma suspeita? Que havia insinuado ter segredos, mas não revelara nada concreto? No final da tarde, incapaz de suportar o confinamento de seu escritório por mais tempo, Ricardo decidiu dar uma caminhada. Seus pés o levaram, quase que inconscientemente, na direção da Avenida Paulista. Antes que percebesse, estava parado, em frente ao Jardim das Memórias. Através da vitrine, ele podia ver Ana arrumando um vaso de lírios. Ela parecia tão serena, tão alheia ao turbilhão, que sua mera existência a havia desencadeado. Por um momento, Ricardo foi tomado por um desejo avassalador de entrar, de contar tudo a ela, de implorar que ela se lembrasse. Mas as palavras de Carlos ecoaram em sua mente. Era perigoso demais.
Para ela, para ele, para a investigação. Com o coração pesado, Ricardo se forçou a se afastar. Naquela noite, em seu apartamento, Ricardo não conseguia dormir. Ele ficou na varanda, olhando para a cidade iluminada, sentindo-se mais sozinho do que nunca. De um lado, seu pai e os segredos obscuros da Mendes Construções. Do outro, Ana e a promessa de um amor redescoberto. E no meio, ele próprio, dilacerado entre lealdade e verdade, entre o passado e o futuro. Enquanto a madrugada avançava, Ricardo tomou uma decisão. Ele não podia mais ficar parado, esperando que as respostas viessem até ele. Era hora de agir, de buscar a verdade ativamente, não importava onde ela o levasse. Com as primeiras luzes do amanhecer, Ricardo pegou seu telefone e digitou uma mensagem para Carlos. Precisamos acelerar a investigação. Acho que meu pai está prestes a fazer algo grande. Não temos muito tempo. Enviada a mensagem, Ricardo se preparou para enfrentar o novo dia. Ele sabia que estava prestes a mergulhar mais fundo nas águas turbulentas dos segredos de sua família e de seu passado. Mas também sabia que em algum lugar naquelas profundezas estavam as respostas que ele tanto buscava. E talvez, apenas talvez, a chance de um novo começo com a mulher que nunca deixou de amar. Com determinação renovada, Ricardo se preparou para o que seria, sem dúvida, o maior desafio de sua vida. O jogo de máscaras e espelhos estava prestes a se intensificar, e ele estava determinado a não perder de vista a verdade, não importa quão distorcida ela pudesse parecer. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Ricardo. Durante o dia, ele navegava pelo mundo corporativo com uma máscara de normalidade, participando de reuniões, revisando contratos e fingindo interesse na proposta de fusão. À noite, ele se reunia secretamente com Carlos, dissecando cada nova informação, cada pista que o detetive conseguia desenterrar. Foi numa dessas noites, em um café discreto nos arredores da cidade, que Carlos apresentou a Ricardo uma descoberta perturbadora. Encontrei algo, disse Carlos, sua voz baixa e tensa. Ele deslizou um envelope marrom sobre a mesa. Registros de uma clínica privada, muito exclusiva, nos arredores de São Paulo. Especializada em reabilitação neurológica. Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia cópias de registros médicos, fotos de satélite, de uma propriedade isolada e uma lista de nomes. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer alguns deles. Esses são políticos? Empresários? Ele murmurou incrédulo. Carlos assentiu sombriamente. Aparentemente, essa clínica não trata apenas de casos médicos legítimos. Há indícios de que ela seja usada para reprogramar pessoas, apagar memórias, criar novas identidades. Ricardo sentiu seu estômago revirar. E você acha que Ana, não tenho certeza ainda. Carlos interrompeu gentilmente. Mas há um registro de uma paciente admitida há cerca de 3 anos que corresponde à descrição de Cranzi Ricardo. O nome listado como responsável pela internação é Augusto Mendes. O mundo pareceu girar ao redor de Ricardo. Seu próprio pai. Como ele poderia ter feito algo assim? Por quê? Precisamos de mais provas, Ricardo disse, sua voz rouca. Precisamos entrar nessa clínica, ver com nossos próprios olhos. Carlos franziu a testa. Ricardo, isso é extremamente perigoso. Estamos falando de uma operação altamente sofisticada e bem protegida. Se formos pegos... Não me importo com os riscos, Ricardo interrompeu, uma determinação feroz em seus olhos. Se há uma chance de descobrirmos a verdade sobre Mariana, sobre tudo isso, precisamos tentar. Após horas de discussão e planejamento, eles finalmente chegaram a um acordo. Carlos usaria seus contatos para arranjar uma visita oficial à clínica, disfarçado de inspetor de saúde. Ricardo, por sua vez, teria uma tarefa ainda mais delicada: confrontar seu pai. Na manhã seguinte, Ricardo chegou mais cedo ao escritório. Ele sabia que seu pai sempre era o primeiro a chegar, uma rotina que mantinha há décadas. Com o coração pesado, ele bateu na porta do escritório de Augusto. Ricardo, seu pai pareceu surpreso ao vê-lo. O que faz aqui tão cedo?
Ricardo fechou a porta atrás de si, encarando o homem que o criara. Pai, precisamos conversar. Sobre a verdade. Augusto franziu o senho. Do que você está falando? Sobre Mariana, Ricardo disse, observando atentamente a reação de seu pai. Sobre o que realmente aconteceu há 20 anos. Por um momento, Augusto pareceu genuinamente confuso. Então, lentamente, uma máscara de compreensão e resignação caiu sobre seu rosto. Ah, Ricardo, ele suspirou, parecendo subitamente muito... Velho, eu sempre soube que este dia chegaria. Sente-se, filho, é uma longa história. Nas horas que se seguiram, Augusto Mendes desenrolou uma teia de segredos, mentiras e decisões impossíveis que se estendiam por décadas. Ele falou sobre pressões políticas, ameaças veladas e um império corporativo construído sobre alianças sombrias. Você tem que entender, Ricardo, Augusto implorou, lágrimas nos olhos. Eu não tive escolha. Eles ameaçaram destruir tudo. A empresa, nossa família, Mariana. Ela descobriu algo que não devia. Algo que poderia ter nos arruinado a todos. Ricardo sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Então você a mandou para aquela clínica? Apagou suas memórias? Augusto assentiu tristemente. Era isso ou... Bem, as alternativas eram impensáveis. Eu pensei que estava protegendo todos nós, incluindo você. Protegendo? Ricardo quase gritou. Décadas de dor e raiva finalmente transbordando. Você destruiu nossas vidas. Você roubou 20 anos de nós. Eu sei, Augusto disse, sua voz quebrada. E vivo com essa culpa todos os dias. Mas, Ricardo, você tem que entender, isso é maior do que nós. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas que não hesitariam em... Naquele momento, o telefone de Ricardo vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Emergência. A clínica está sendo evacuada. Eles sabem. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele se levantou abruptamente, encarando seu pai com uma mistura de raiva e desespero. O que você fez? Ele exigiu. Augusto pareceu genuinamente confuso. Do que você está falando? Mas Ricardo já estava correndo para a porta. Ele precisava chegar à clínica, precisava encontrar Ana antes que fosse tarde demais. Enquanto corria pelo corredor, ouviu seu pai gritando seu nome, mas não olhou para trás. No estacionamento, Ricardo pulou em seu carro, o coração batendo freneticamente. Enquanto acelerava pelas ruas de São Paulo, sua mente era um turbilhão de emoções. Raiva de seu pai, medo pelo que poderia acontecer com Ana e uma determinação feroz de finalmente desvendar toda a verdade. O trajeto até a clínica, nos arredores da cidade, parecia interminável. Ricardo ultrapassava carros, ignorava sinais vermelhos, guiado apenas pela urgência desesperada de chegar a tempo. Quando finalmente avistou os portões da propriedade, seu coração quase parou. Havia uma comoção visível. Carros deixando o local às pressas, pessoas correndo, papéis sendo queimados às pressas. No meio do caos, Ricardo viu uma figura familiar. Carlos, ainda em seu disfarce, acenando freneticamente para ele. Ricardo freou bruscamente, pulando do carro antes mesmo que ele parasse completamente. Carlos, onde ela está? Você a viu? O detetive agarrou o braço de Ricardo, puxando-o para longe dos olhares curiosos. Chegamos tarde demais, ele disse, a frustração evidente em sua voz. Eles começaram a evacuar minutos antes de eu chegar. Mas, Ricardo, eu vi algo. Ou melhor, alguém... Ricardo segurou a respiração, temendo e ansiando pela resposta ao mesmo tempo. Uma mulher, Carlos continuou, seus olhos fixos nos de Ricardo. Ela se parecia exatamente com as fotos de Mariana que você me mostrou. Estava sendo levada por 2 homens, parecia desorientada. Tentei me aproximar, mas... Ricardo não esperou para ouvir o resto. Ele se lançou em direção à entrada da clínica, determinado a encontrar Ana, ou Mariana, ou quem quer que ela fosse agora. Mas antes que pudesse dar mais do que alguns passos, sentiu mãos fortes o segurando. Ricardo, não! Carlos gritou, lutando para contê-lo. É tarde demais. Se entrarmos lá agora, estaremos nos expondo. Precisamos ser espertos. Precisamos... Mas Ricardo mal ouvia.
Seus olhos estavam fixos em um carro que saía pelos portões da clínica. Por um breve momento, através do vidro escurecido do veículo, ele vislumbrou um rosto. O rosto que havia assombrado seus sonhos por 20 anos. "Mariana!" ele gritou, sua voz carregada de desespero e esperança. O carro acelerou, desaparecendo, rapidamente na estrada. Ricardo caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Tão perto. Ele estivera tão perto. Carlos se ajoelhou ao lado dele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Não acabou, Ricardo", ele disse firmemente. "Agora sabemos a verdade. Sabemos que ela está viva. E vamos encontrá-la, não importa o que custe." Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando sombras longas sobre a propriedade agora quase deserta, Ricardo se levantou lentamente. Seu rosto, embora marcado pela dor e pela exaustão, exibia uma determinação renovada. "Você está certo. Carlos", ele disse, sua voz baixa, mas firme. "Isso não acabou. Na verdade, é apenas o começo." Juntos, os dois homens caminharam de volta para o carro de Ricardo. A batalha pela verdade e pela reunião de dois corações separados por décadas de mentiras e manipulações estava longe de terminar. Mas agora, armados com a certeza de que Mariana estava viva e com a determinação de desmantelar a conspiração que os separou, Ricardo sabia que não descansaria até tê-la de volta em seus braços. Os dias que se seguiram à descoberta na clínica foram um turbilhão para Ricardo. Cada minuto parecia uma batalha entre a urgência de agir e a necessidade de cautela. O vislumbre de Mariana, ou seria Ana, havia reacendido uma chama em seu coração, mas também o alertara para os perigos que o cercavam. Ricardo mal dormia, dividindo seu tempo entre manter as aparências na Mendes Construções e trabalhar incansavelmente com Carlos para desvendar o mistério. O detetive havia conseguido rastrear o carro que levara Mariana até um complexo de apartamentos de luxo no bairro do Morumbi, mas a segurança do local tornava quase impossível uma aproximação direta. Numa tarde particularmente frustrante, Ricardo se viu caminhando sem rumo pelas ruas de São Paulo. Seus pés o levaram quase que inconscientemente até a floricultura Jardim das Memórias. O estabelecimento estava fechado. Um cartaz na porta informava: "Fechado por tempo indeterminado." Ricardo encostou a testa no vidro frio da vitrine, sentindo uma onda de emoções o engolfar. Ali, há apenas algumas semanas, ele havia reencontrado o amor de sua vida, mesmo sem saber, e agora ela havia desaparecido novamente. "Senhor, está tudo bem?" A voz gentil o surpreendeu. Ricardo se virou e se deparou com uma senhora idosa, carregando uma sacola de compras. "Ah, sim, eu só estava pensando", ele gaguejou embaraçado. A senhora sorriu compreensivamente. "Você conhecia a Ana, não é? Linda moça, sempre tão gentil com todos no bairro." O coração de Ricardo acelerou. "Sim, eu a conhecia. A senhora sabe. Sabe para onde ela foi?" A idosa franziu a testa, pensativa. "Não exatamente, mas no dia antes de fechar a loja, ela parecia agitada. Mencionou algo sobre memórias voltando, sobre precisar descobrir a verdade sobre seu passado." A senhora fez uma pausa, como se lembrando de algo. "Ah, e ela recebeu uma visita. Um homem mais velho, muito elegante. Parecia que eles discutiram." Ricardo sentiu um frio na espinha. Seria possível que seu pai... A senhora por acaso ouviu sobre o que eles falavam? "Não muito", a idosa respondeu, "mas ouvi o nome Mariana ser mencionado. Ana parecia muito perturbada depois disso." Ricardo agradeceu à senhora, sua mente girando com as novas informações. Ele imediatamente ligou para Carlos relatando o que havia descoberto. "Isso muda tudo", Carlos disse, sua voz tensa. Se Ana estava começando a se lembrar, se seu pai a confrontou... "Ricardo, precisamos agir rápido. Eles podem estar planejando reprogramá-la novamente." A ideia fez o sangue de Ricardo gelar. "O que podemos fazer?" "Tenho um contato", Carlos respondeu após um momento de hesitação. "Alguém que trabalhou na clínica. Ela pode ter informações sobre os procedimentos, talvez até sobre onde Mariana possa estar agora. Mas, Ricardo, isso é perigoso. Muito perigoso."
Ricardo não hesitou. Não me importo com o perigo, marque o encontro. Naquela noite, em um bar discreto nos arredores da cidade, Ricardo e Carlos se encontraram com Lívia, uma ex-enfermeira da clínica. A mulher de meia idade e olhar assustado falava em sussurros, constantemente olhando por sobre o ombro. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo, ela começou, suas mãos tremendo ao redor do copo de uísque. A clínica não é apenas sobre apagar memórias, é sobre controle. Controle de pessoas poderosas, de informações perigosas. Ricardo se inclinou para a frente, sua voz urgente. E Mariana? O que você sabe sobre ela? Lívia o encarou com olhos arregalados. Mariana. Ah, sim, o caso especial. Ela foi trazida há 20 anos, jovem e bonita. Mas diferente dos outros, ela resistiu ao tratamento. Suas memórias, elas sempre encontravam um jeito de voltar. O coração de Ricardo disparou. Mesmo após 2 décadas, mesmo após tudo o que haviam feito com ela, Mariana ainda lutava, ainda se lembrava. Foi por isso que a trouxeram de volta recentemente, Lívia continuou. As memórias estavam retornando com mais força. Eles estavam planejando um procedimento mais intenso. Onde ela está agora? Carlos perguntou, sua voz tensa. Lívia hesitou, o medo evidente em seus olhos. Eu não deveria... Eles vão me matar se souberem. Ricardo pegou as mãos dela, seu olhar intenso. Por favor, eu a amo. Há 20 anos que vivo sem ela. Por favor, me ajude a encontrá-la. Algo no desespero de Ricardo pareceu tocar Lívia. Com um suspiro trêmulo, ela assentiu. Há uma casa de campo nos arredores de Campos do Jordão. É onde levam os casos especiais, para tratamentos mais intensivos. Ela rabiscou um endereço em um guardanapo e o entregou a Ricardo. Mas, por favor, tenham cuidado. As pessoas, por trás disso, elas farão qualquer coisa para manter seus segredos. Assim que deixaram o bar, Ricardo e Carlos começaram a planejar. Eles sabiam que estavam se arriscando, que estavam prestes a enfrentar forças muito além do que haviam imaginado. Mas a perspectiva de finalmente resgatar Mariana, de desmantelar toda essa teia de mentiras e manipulações, era mais forte que qualquer medo. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para a jornada até Campos do Jordão, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era seu pai. Ricardo, a voz de Augusto, soava cansada, derrotada. Eu sei o que você está planejando. Por favor, você não faça isso. Você não entende os riscos. Não, pai, Ricardo respondeu, sua voz firme. É você que não entende. Eu a amo, sempre amei. E vou trazê-la de volta, não importa o custo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Augusto falou novamente, sua voz quase um sussurro. Então vá, mas seja cuidadoso. E Ricardo, me perdoe por tudo. Enquanto desligava o telefone, Ricardo sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza e uma pontada de compaixão por seu pai. Mas não havia tempo para hesitações. Mariana o esperava. Com Carlos ao seu lado, Ricardo partiu em direção a Campos do Jordão. O caminho sinuoso pela Serra da Mantiqueira parecia simbolizar a jornada tortuosa que os trouxera até ali. Cada curva, cada subida íngreme, os aproximava mais do confronto final. Quando finalmente avistaram a casa de campo, isolada entre pinheiros centenários, Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ali, em algum lugar naquela propriedade aparentemente idílica, estava Mariana. E ele estava determinado a trazê-la de volta, a recuperar os 20 anos que lhes foram roubados. Enquanto estacionavam o carro a uma distância segura e se preparavam para a aproximação final, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Não importava o que encontrassem lá dentro, não importava os obstáculos que ainda teriam que enfrentar, ele não desistiria. Porque no fim, além de todas as conspirações e segredos, estava o amor. Um amor que sobreviveu a 2 décadas de separação, de mentiras e manipulações. Um amor que Ricardo tinha certeza seria forte o suficiente para superar qualquer desafio que o destino ainda lhes reservasse. A casa de campo emergia entre os pinheiros como uma fortaleza disfarçada de refúgio bucólico. Ricardo e Carlos observavam à distância
escondidos na vegetação densa, estudando os movimentos dos seguranças que patrulhavam o perímetro. Não vai ser fácil, murmurou Carlos, ajustando seus binóculos. A segurança é pesada, câmeras, guardas armados. Isso é mais do que uma simples casa de repouso. Ricardo assentiu, sua determinação inabalável. Não importa, viemos longe demais para desistir agora. Eles esperaram até o anoitecer, quando as sombras alongadas ofereciam alguma cobertura. Com movimentos calculados, evitando as câmeras de segurança, eles se aproximaram da casa. Carlos usou suas habilidades para desarmar o sistema de alarme de uma janela lateral, permitindo que eles entrassem silenciosamente. O interior da casa era um contraste chocante com sua aparência externa rústica. Corredores esterilizados, portas com códigos de segurança e um silêncio opressivo que fazia o coração de Ricardo apertar. O que exatamente acontecia aqui? Eles avançaram cautelosamente, consultando o mapa rudimentar que Lívia havia desenhado para eles. Segundo ela, os pacientes especiais eram mantidos no subsolo. Ao chegarem a uma escada que levava para baixo, ouviram vozes se aproximando. Rapidamente, eles se esconderam em um armário de suprimentos. O procedimento está programado para amanhã cedo, disse uma voz masculina. Dessa vez garantiremos que seja permanente. E se ela resistir novamente? Perguntou outra voz, esta feminina e preocupada. Não há possibilidade. O novo método é infalível. Quando terminarmos, Mariana Alves será apenas uma memória. Ana Silva será tudo o que resta. Ricardo teve que se controlar para não irromper do esconderijo naquele momento. A ideia de Mariana sendo submetida a mais manipulações, de perder suas memórias permanentemente, era insuportável. Quando as vozes se afastaram, eles saíram do armário. Temos que nos apressar, sussurrou Ricardo, a urgência evidente em sua voz. Descendo as escadas, eles se viram em um corredor que mais parecia o de um hospital de alta segurança. Portas numeradas alinhavam-se de ambos os lados. Como vamos encontrá-la? Perguntou Carlos, a tensão evidente em sua voz. Nesse momento, um grito abafado ecoou de uma das salas. Um grito que Ricardo reconheceria em qualquer lugar. Mariana! Ele exclamou, correndo em direção ao som. A porta estava trancada, mas a adrenalina deu a Ricardo uma força que ele não sabia possuir. Com um golpe poderoso, ele arrombou a fechadura. Ali, sentada em uma cama hospitalar, estava ela, Mariana. Seus olhos, embora confusos, brilharam com um lampejo de reconhecimento ao ver Ricardo. Você? Ela sussurrou, sua voz trêmula. Eu te conheço. Ricardo correu até ela, tomando suas mãos nas dele. Sim, Mariana. Sou eu, Ricardo. Vim te buscar. Vim te levar para casa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ricardo, eu lembro, não de tudo, mas eu lembro de você, do nosso amor. O momento de reencontro foi interrompido pelo som de um alarme estridente. Carlos, que estava vigiando a porta, gritou: Temos que ir, agora! Ricardo ajudou Mariana a se levantar, sustentando-a enquanto corriam pelo corredor. Atrás deles, ouviam-se gritos e passos apressados. Ao chegarem às escadas, depararam-se com 2 seguranças, armados. Carlos, usando suas habilidades de ex-policial, conseguiu desarmar um deles enquanto Ricardo, protegendo Mariana, enfrentava o outro. Foi uma fuga frenética. Corredores se transformaram em um labirinto confuso, cada esquina potencialmente escondendo um novo perigo. Mas Ricardo estava determinado. Ele não perderia Mariana novamente. Quando finalmente emergiram da casa, a noite estava iluminada por holofotes e o som de sirenes se aproximava. Por aqui! Gritou Carlos, guiando-os para um caminho secundário que haviam descoberto anteriormente. Correndo pela floresta densa, Ricardo segurava Mariana firmemente, sentindo seu coração bater em sincronia com o dela. Cada passo os afastava do pesadelo e os aproximava de um futuro juntos. Após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram ao carro escondido. Carlos assumiu o volante, enquanto Ricardo se sentava atrás com Mariana, abraçando-a protetoramente. Enquanto o carro acelerava pela estrada sinuosa, deixando para trás as luzes e o caos da casa de campo, Ricardo olhou para Mariana.
Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma mistura de medo, confusão e amor. Está tudo bem agora, ele sussurrou, acariciando seu rosto gentilmente. Você está segura. Estamos juntos. Mariana se aconchegou mais a ele, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ricardo, há tanto que não entendo, tantas lacunas, mas sei no fundo do meu coração que te amo, que sempre te amei. O caminho de volta a São Paulo foi tenso. Carlos dirigia cautelosamente, sempre atento a possíveis perseguidores. Ricardo, por sua vez, dividia sua atenção entre vigiar a estrada e confortar Mariana, que ocasionalmente era acometida por flashbacks confusos de sua vida como Ana e de suas memórias originais. Quando finalmente chegaram à cidade, o sol começava a nascer, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Era como se o próprio universo estivesse celebrando o reencontro deles, oferecendo a promessa de um novo começo. Carlos os levou para um apartamento seguro que ele mantinha para situações de emergência. Fiquem aqui, ele instruiu. Vou verificar se é seguro voltar para sua casa, Ricardo, e começar a trabalhar nos próximos passos. Temos muito a fazer para expor toda essa operação. Quando ficaram sozinhos, Ricardo e Mariana finalmente tiveram um momento para processar tudo o que havia acontecido. Sentados no sofá desgastado do pequeno apartamento, eles se olharam. 20 anos de saudade, dor e amor não dito refletidos em seus olhares. Me conte, Mariana pediu suavemente. Me conte sobre nossa vida, sobre o que perdi. E assim, enquanto a cidade lá fora despertava para mais um dia, Ricardo começou a narrar sua história de amor. Cada memória compartilhada parecia despertar algo em Mariana. Pequenos fragmentos de sua vida passada voltando à tona. Sinto muito, ela disse em um momento, lágrimas nos olhos. Sinto muito por ter te deixado sozinho por tanto tempo. Ricardo segurou seu rosto gentilmente. Não foi sua culpa. Você lutou, Mariana. Lutou para se lembrar, para voltar para mim. E agora estamos juntos. É isso que importa. Enquanto se abraçavam, ambos sabiam que o caminho à frente ainda seria difícil. Havia muito a ser resolvido, muitas verdades a serem reveladas, e a batalha contra aqueles que haviam orquestrado toda essa tragédia estava longe de terminar. Mas naquele momento, naquele pequeno apartamento banhado pela luz dourada do amanhecer, Ricardo e Mariana encontraram paz. Uma paz nascida da certeza de que seu amor, testado pelo tempo e pela adversidade, havia prevalecido. Os dias que se seguiram ao resgate de Mariana foram uma montanha-russa de emoções. O pequeno apartamento de Carlos se tornou um refúgio, um lugar onde Ricardo e Mariana podiam começar a reconstruir sua relação, longe dos olhos vigilantes daqueles que haviam orquestrado sua separação. Mariana passava horas sentada à janela, observando a cidade que lhe parecia simultaneamente familiar e estranha. Seus olhos, antes nublados pela confusão, agora brilhavam com uma mistura de curiosidade e determinação. É estranho, ela disse a Ricardo em uma manhã, enquanto compartilhavam um café. Tenho essas flashes, memórias que parecem pertencer a outra pessoa, mas que sei que são minhas. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças de 2 jogos diferentes. Ricardo segurou sua mão gentilmente. Estamos nisso juntos, Mariana. Vamos descobrir a verdade, peça por peça. Enquanto isso, Carlos trabalhava incansavelmente nos bastidores. Ele havia conseguido acesso a documentos comprometedores da clínica, revelando uma rede de corrupção que ia muito além do que eles inicialmente imaginavam. Políticos, empresários, até mesmo juízes. Carlos explicou durante uma de suas visitas. Todos envolvidos nesse esquema de manipulação de memórias. É maior do que podíamos imaginar. Ricardo sentiu um peso no estômago. E meu pai, o que descobriu sobre ele? Carlos hesitou antes de responder. Augusto estava envolvido, sim, mas Ricardo, parece que ele estava sendo chantageado. Encontrei evidências de ameaças contra a empresa, contra você. A revelação atingiu Ricardo como um soco. Seu pai, que ele havia julgado tão duramente, talvez tivesse agido por desespero, não por maldade. Mariana, que ouvira a conversa, se aproximou de Ricardo. Talvez
Talvez devêssemos falar com ele, ela sugeriu suavemente. Ele pode ter respostas que precisamos. A ideia de confrontar seu pai fez Ricardo hesitar, mas ele sabia que Mariana estava certa. Se queriam realmente entender o que havia acontecido, precisariam enfrentar Augusto Mendes. Na manhã seguinte, com o coração pesado, Ricardo fez a ligação. A voz de seu pai do outro lado da linha soava cansada, derrotada. Ricardo, graças a Deus você está bem. Eu soube o que aconteceu. Mariana, ela está aqui comigo, pai. Ricardo respondeu, sua voz firme. E precisamos conversar. Todos nós. Horas depois, em um café discreto nos arredores da cidade, Ricardo, Mariana e Carlos se encontraram com Augusto. O patriarca da família Mendes parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. Seus olhos, antes cheios de confiança e autoridade, agora carregavam o peso da culpa e do arrependimento. Mariana, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente, me perdoe por tudo. Mariana o encarou por um longo momento antes de responder. Não estou aqui para julgar, Sr. Mendes. Estou aqui para entender, para recuperar minha vida. A conversa que se seguiu foi longa e dolorosa. Augusto revelou como, anos atrás, havia sido abordado por um grupo poderoso que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. A Mendes Construções estava prestes a fechar um contrato governamental que mudaria o rumo da empresa. Mas o grupo exigia que Augusto se tornasse parte de seu esquema de corrupção. Eu me recusei inicialmente, Augusto explicou, lágrimas nos olhos. Mas então eles ameaçaram você, Ricardo. E você, Mariana. Você descobriu algo, não é? Algo sobre os negócios deles. Mariana franziu a testa, concentrando-se. Eu lembro de documentos, números que não batiam. Eu estava investigando, eu queria proteger Ricardo, proteger a empresa. Augusto assentiu tristemente. E foi por isso que eles a consideraram uma ameaça. Me deram um ultimato. Ou eu permitia que cuidassem de Mariana, ou eles destruiriam tudo. A empresa, nossa família, vocês dois. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e compaixão por seu pai. Então você escolheu apagar as memórias dela? Fingir sua morte? Eu pensei que era a única maneira de mantê-la viva, de manter todos seguros, Augusto respondeu, sua voz quebrada. Mas vivi com essa culpa todos os dias desde então, vendo você sofrer, Ricardo, sabendo que eu era o responsável. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com 2 décadas de segredos e dor. Foi Mariana quem finalmente o quebrou. O que fazemos agora? Ela perguntou, olhando para cada um deles. Como podemos expor tudo isso sem colocar mais vidas em risco? Carlos, que havia ouvido tudo atentamente, se manifestou. Tenho contatos na Polícia Federal. Com as evidências que coletamos e o testemunho de vocês, podemos montar um caso sólido. Mas precisamos agir rápido. Ricardo assentiu, determinação brilhando em seus olhos. Então é isso que faremos. Vamos expor tudo, não importa as consequências. É hora de a verdade vir à tona. Nos dias que se seguiram, uma operação meticulosa foi planejada. Carlos coordenou com seus contatos na polícia, enquanto Ricardo e Mariana trabalhavam para reunir todas as evidências possíveis. Augusto, buscando redenção, forneceu informações cruciais sobre os envolvidos no esquema. A tensão era palpável. Todos sabiam que estavam mexendo com forças poderosas, pessoas que não hesitariam em silenciá-los permanentemente. Mas a determinação de fazer a coisa certa, de finalmente trazer justiça, os impulsionava adiante. Uma noite, enquanto se preparavam para o grande dia em que tudo seria revelado, Ricardo encontrou Mariana na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade. Você está bem? Ele perguntou suavemente, colocando um braço ao redor dela. Mariana se aconchegou a ele, suspirando. Estou assustada, ela admitiu, mas também esperançosa. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou realmente vivendo, não apenas existindo. Ricardo a beijou ternamente. Não importa o que aconteça amanhã, estaremos juntos. Nada vai nos separar novamente. Enquanto observavam a cidade abaixo, ambos sabiam que o amanhecer traria desafios que testariam sua coragem e seu amor.
Mas ali, naquele momento, encontraram força um no outro, na promessa de um futuro que finalmente poderiam construir juntos. O amanhecer trouxe consigo uma tensão palpável. Ricardo, Mariana, Carlos e Augusto se reuniram no apartamento seguro, cada um sentindo o peso da responsabilidade que carregavam. Hoje era o dia em que a verdade viria à tona. O dia em que enfrentariam as forças que haviam manipulado suas vidas por tanto tempo. "Todos sabem o que fazer?" perguntou Carlos, sua voz firme, mas com um toque de preocupação. Todos assentiram, a determinação evidente em seus olhares. O plano era audacioso. Enquanto Carlos coordenaria com a Polícia Federal para uma operação sincronizada, Ricardo e Mariana iriam a público com sua história, concedendo uma entrevista exclusiva a uma jornalista investigativa de renome. Augusto, por sua vez, se entregaria às autoridades, disposto a testemunhar sobre tudo o que sabia. Antes de partirem, Ricardo puxou Mariana para um abraço apertado. "Tem certeza de que quer fazer isso?" ele perguntou suavemente. "Ainda podemos recuar, encontrar outra maneira." Mariana o olhou nos olhos, sua expressão resoluta. "Estou certa, Ricardo. Por 20 anos minha vida foi controlada por outros. É hora de recuperar minha voz, minha história." Com um último olhar de encorajamento trocado entre todos, eles partiram para seus destinos separados, unidos em propósito. A sede da emissora de TV estava um turbilhão quando Ricardo e Mariana chegaram. A jornalista, Cláudia Ferreira, os recebeu com um misto de excitação e apreensão. "Vocês têm noção do impacto que essa história terá?" ela perguntou, guiando-os para o estúdio. "Temos", respondeu Ricardo, segurando firmemente a mão de Mariana. "E estamos prontos." As câmeras começaram a rodar e Cláudia iniciou a entrevista. "Estamos aqui hoje com uma história que parece saída de um filme de